Nossa questão fala o seguinte, isso aqui são funções agora, equações e geometria, só que funções quadráticas, né? Francisco conseguiu comprar um terreno de forma retangular que tem 1.100 metros quadrados de área. A lateral desse terreno mede x, a lateral como a gente está vendo, e a sua frente mede x menos 28. Francisco pretende contornar com 8 voltas de arame farpado, mas pretende deixar um espaço de 2 metros para que portação foi boa, para que um portão seja colocado nesse nosso terreno. Quantos metros de arame Francisco irá usar para contornar esse terreno? Lógica da questão. Vamos supor Vamos supor que nessa nossa questão nós tivéssemos as seguintes medidas. Vamos desconsiderar aqui x, vamos desconsiderar aqui x menos 28, e vamos colocar, por exemplo, aqui sendo 40, aqui sendo 40, aqui sendo 20, 20. Se ele for dar uma volta de arame farpado, ele vai precisar de 20 mais 40, 60, 40 mais 20, 60, 60 mais 60, 120. Ele precisaria de 120 metros de arame farpado. Parou. Ele vai dar, a cada uma volta, ele vai tirar 2 metros. Então, aqui, na verdade, ele iria colocar 118 metros. Por que 118? Porque ele tem que deixar 2 metros de espaço para o portão. Tá? Ok. Se ele der uma segunda volta, ele contornaria com mais 120. E, na verdade, ele tiraria 2 metros, mais 118. Por quê? Ele vai tirar mais 2 metros desse portão. Vai ficar aquilo que eu mostrei para vocês. Ó. Rapidão. Vai ficar isso daqui, ó, nessa situação que a gente apresentou aqui. Você tem aqui, por exemplo, um tronco que marca seria o seu terreno. Você pega aqui. Ele colocaria mais ou menos isso daqui, ó, de arame farpado, sendo colocado nesse nosso terreno. Tá? Ele vem de um canto e vem para outro. Isso daqui é o nosso arame farpado. Vai chegar um momento que ele vai tirar 2 metros desse nosso terreno. Quando ele tirar 2 metros, é justamente para ter o espaço do portão. E pronto. Essa é a lógica dessa questão. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos encontrar a medida dos lados, nós precisamos verificar 8 voltas com essas novas medidas, e depois nós precisamos tirar, por exemplo, 16 metros desse valor total de 8 voltas. Por que 16 metros? Porque ele vai dar 18 voltas. Se ele vai dar 18 voltas e a cada uma volta ele vai tirar 2 metros, ele vai fazer 8 vezes 2, que dá 16. Então, o contorno de 8 voltas menos o contorno de 8 vezes os 2 metros que foram tirados. Essa é a lógica da questão. Vamos resolvê-la então. Tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho, que a gente vai precisar de espaço aqui. Vou pegar aqui rapidão. E agora sim a gente consegue espaço para fazer nossa questão. Princípio de geometria, por que essa questão trabalha com os princípios de geometria? Porque você tem um retângulo. Retângulo é base vezes altura. Agora, presta atenção. Ele falou que a área desse nosso retângulo, e a área do retângulo é base vezes a altura, é igual a 1.100 metros. 1.100 metros. Você vai fazer a distributiva aqui, x vezes x, que vai dar x ao quadrado, x menos 28, que vai dar menos 28x, e olha quem é que vai surgir de boinha para a gente. Olha o que é que vai aparecer aqui de boinha para a gente. Uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau. Você passou o 1.100 para o outro lado, ele passou negativo. Isso daqui é a equação de segundo grau. Se tu tiver uma capacidade mental muito grande no dia de uma prova para tentar decifrar aqui uma soma e produto, faça isso. Eu, aqui na nossa aula, não vou fazer isso. Aqui na nossa aula, eu vou colocar para fazer por delta e Bhaskara. Vamos calcular o nosso delta aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembrando que você, no dia da sua prova, tem que dominar isso aqui a ponto de fazer rápido e não confundir os elementos, por favor. Número negativo, coloca este caramba entre parênteses. Por favor, cara, não vacila não. Nosso B ao quadrado, o nosso B é o menos 28. Lembrando que a estrutura de uma equação do segundo grau ou de uma função é essa daqui, ó. Opa,
é essa daqui. Essa é a nossa estrutura de função do segundo grau, tá bom? Então, quando nós formos trabalhar aqui, nós temos que ter isso daqui. Esse cara é o nosso B, o cara que acompanha o x. Está aqui, ó, é o menos 28. Então, é lembrando dessa estrutura que nós vamos trabalhar com as nossas funções e as nossas equações. Deixa a nossa estrutura aqui. Ou seja, vai ficar menos 28 elevado ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes a, que é 1, é o cara que acompanha o x ao quadrado. Então, o nosso a é 1, o nosso c é o menos 1.100. Caramba, coloca número negativo entre parênteses. Por favor, coloca entre parênteses. O nosso delta vai dar 28 ao quadrado, que vai dar 784, menos, ou melhor, mais, porque essa jogada de sinais aqui vai estar trabalhando com sinais iguais. E aqui você está trabalhando com sinais iguais. Então, vamos fazer a multiplicação. Vai dar positivo, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4, 0, 0, seria isso daqui. Nosso delta vai dar 784 mais 400, ou 4.400. Isso vai dar 5.184. Como é que eu sei desse valor tão rápido? Eu tenho uma calculadora aqui. Professor, mas no dia da prova a gente não vai usar a calculadora. Solamente. Por favor, treine os seus cálculos dessa maneira. Lembrando que se ele te deu uma questão que envolve aqui área de regiões e tudo mais, pense, essas questões são feitas de forma proposital a ter raízes. Então, não se preocupe se você chegar no resultado que você, tipo, no resultado aqui, por exemplo, alto. Ela vai ter raiz. Agora sim, tu vai ter que pensar, certo? Você vai ter que pensar pra caramba. Só pensa no seguinte, essa raiz, por que eu estou preocupado com a raiz dessa nossa questão? Porque a gente vai colocar na fórmula de Bhaskara depois, a gente vai trabalhar com a fórmula de Bhaskara aqui. Mas pensa aqui, ó, rapidão, vamos organizar a nossa fórmula de Bhaskara para a gente visualizar isso acontecendo. Vai ficar assim, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nossa fórmula de Bhaskara, x1 e x2, vai ter menos b, cadê? O menos é da fórmula, o nosso b é menos 28, tá bem aqui, ó, menos 28, mais ou menos raiz de 5.184, dividido por 2 vezes 1. O nosso a ele é 1. x1 e x2 vai dar, esse cara vai ser positivo, mais 28, mais ou menos raiz de 5.184. O que pode te ajudar na tua prova a fazer um cálculo com números grandes? Pense aqui nas projeções. Lembra, 7 vezes 7 é 49. 70 vezes 70 é 4.900. Então, significa que esse valor está passando de 70 mil, de 700, ou melhor, de 70. Então, quer dizer que esse valor pode ser 71, a raiz pode ser 72, pode ser 73, porque ele está beirando 4.900. Lembra, 4.900 é 70 vezes 70. Isso daqui te ajuda numa prova, quando tu tiver que lidar com números grandes, a prever essas multiplicações, a prever essas raízes. Tanto é que a raiz quadrada de 5.184, conforme eu falei para vocês, que eu estou fazendo na calculadora, é 72. Então, pensa nisso, por favor. Dividido por 2. Nosso x1, aqui a gente vai dividir, né, agora, para x1 e x2. Nós teremos x1, 28 mais 72 dividido por 2, e nosso x2, vamos ter 28 menos 72 dividido por 2. Por que a gente já pode eliminar esse cara como resposta? Bem aqui nós temos o seguinte, operação com números inteiros. Subtrai e dá o sinal do maior valor. Caramba, vai dar o maior valor é 72, então o resultado disso vai dar negativo. Dando negativo, tu está afirmando que esse cara pode ser negativo. Não existe medida de comprimento, de área, de volume, de tempo negativo. Isso daí, no campo físico, é chamado de vetor e é sentido e direção, uma parada assim. Ali pode aparecer. Aqui não. Aqui tu está lidando com um comprimento, certo? Então ele não pode ser negativo, tu já pode descartar esse carinha daqui.
Descartando ele, tu só precisa resolver esse cara que tu tem a resposta da tua questão. Vamos resolver aqui, para cima. Vai ficar x1 é igual a 28 mais 72. Vai dar 0, 9, 10. Pronto, dividido por 2, olha que maravilha. O nosso x vale 50, papai. Nosso x1, ou melhor, o nosso x vale 50. Significa que esse cara aqui é 50 metros, né? Ou seja, esse lado mede 50 e esse lado mede 50 menos 28, que daria 22 aqui. Ó. 50 menos 28 vai dar 22. Sem problema nenhum. Qual é o detalhe da questão agora? Já descobrimos os lados. Descobrimos que aqui vale 50, aqui vale 50, aqui vale 22 e aqui também vale 22. Agora entra a parada das 8 voltas. Aqui que vai entrar a paradinha das 8 voltas. Vamos ver aqui uma volta. Vamos fechar nossa questão agora. Uma volta. Isso daqui vai dar, é o perímetro, né? 22 mais 22 dá 44, mais 100, que é 50 mais 50. Ou seja, uma volta vai dar 144. 144 metros. Ele vai precisar para uma volta 144 metros de arame farpado. Só que desse 144 em uma volta, ele vai tirar 2 metros. Ou seja, para contorno tirando o portão. Tirando os 2 metros do portão. O que você vai fazer? Você vai só subtrair 144 por 2, que vai dar 142 metros. Ele vai dar todas as voltas, ele vai tirar esses 2 metros. Então, cada volta que ele der vai ser 144. Resposta final, quantos metros de arame Francisco irá usar para contornar esse terreno? Vai ser 142 vezes 8 voltas, que vai dar 16 sobe 1, 32, 33, 8, 9, 10, 11, 1.133 metros de arame farpado para ele contornar já tirando os 2 metros. E isso daqui é a resposta da nossa questão. Certo? Uou, uou, uou. Mais uma questãozinha aí para a gente dar uma treinada.